noite a todos. Boa noite. Eu também coloquei para eu só falar, mas primeiro nós vamos orar. Eu convido todos que sentirem-se à vontade, de fechar os olhos. E assim, vamos nos conectar com Deus, com o nosso Mestre Jesus, unindo os nossos sentimentos de amor, de gratidão, elevando os nossos pensamentos ao Pai, agradecendo por essa oportunidade linda de estarmos aqui nessa noite, recebendo essa energia amorosa que já nos envolve, que nos foi preparada, que sabia que estaríamos aqui, que está envolvendo a todos em muito amor e muita luz. Vamos agradecendo, fazendo a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. A prece do Pão Pai Nosso, ela já nos acalma, né? Já traz uma vibração tão amorosa, já nos envolve assim, numa serenidade. Eu gosto muito também. Parece uma prece ensaiada, que hoje eu convido vocês a refletirem comigo no capítulo 27 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que fala lá de prece. Então, vem falar tudo sobre a prece, da qualidade da prece, da eficácia, da ação da prece, da transmissão do pensamento. Mas, especificamente hoje, eu vou me ater ao item do 5 ao 8 que fala da eficácia da prece. E nesse item, está aqui meu companheiro. Nesse item, começa aqui no item 5 que diz assim: o que quer que peçais em prece, se credes que obtereis, então vos será concedido. Está em Mateus, no capítulo 15, versículo 24 da Bíblia. E há pessoas que contestam isso, né? Como assim? Se eu peço, se eu creio que eu vou receber, então eu recebo? E há pessoas que contestam também: será que Deus está ali de prontidão para me dar tudo aquilo que eu peço? E então assim, é só pedir e vem? Então, se eu peço para o meu time de futebol ganhar o jogo, ele vai ganhar, mas o outro também está pedindo. Então, o supérfluo também nos é dado assim. E aqui nós vamos estudar e perceber que nem sempre é o que a gente pede, mas sim aquilo que nós necessitamos. Então, não adianta eu pedir, eu só vou receber se eu necessitar. Não, o pedido é sim imprescindível. Nós pedimos ao Pai e que tudo sabe e nos manda no momento adequado conforme a nossa necessidade. Aí como que a gente pode pensar nisso? Um exemplo é o nosso pai terreno, né? Nossos pais, nossa mãe. Quando nós nascemos, eles nos levam para vacinar. Lógico, o bebezinho sofre, a vacina dói, o bebezinho chora e não entende, parece uma maldade. Mas porque o pai vê lá na frente que aquilo que parece um mal é um bem, que vai lhe trazer uma benfeitoria, que vai proteger. Assim também, quando nós pedimos em oração algo que ainda não é o momento para recebermos e não nos é dado, muitas vezes nós não nos conformamos, não aceitamos. E aqui,
eficácia da prece, para falar da prece, eu olhei, dei uma lida no Livro dos Espíritos, que trata da lei da adoração, no capítulo 2, na questão 658 a 666, que também fala da prece, para a gente entender um pouquinho o que é prece. Então, na questão 658, quando perguntado a Kardec se a prece é agradável a Deus, os Espíritos respondem que sim. A prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração. E a do coração é preferível àquela que se pode ler, por mais bela que seja. Se lê só com os lábios, essa prece não tem o mesmo valor que uma prece ditada pelo nosso sentimento, pelo nosso coração. A prece ditada pelo nosso sentimento, pelo nosso coração, essa sim é agradável a Deus. Muitas vezes nós somos chamados a orar, principalmente aqui na casa, né? Você pode fazer oração? E aí nós falamos, não estou preparado. Como assim nós não estamos preparados para nos conectar, né, com Deus, ligar o nosso Wi-Fi, essa oração que nos conecta? Aí eu penso, será que nós não estamos preparados para falar com Deus? Ou nós não estamos preparados para nos expor diante do homem? Porque muitas vezes é o nosso ego que fala. Fala assim, não, meu colega faz uma prece tão bonita, parece poesia. Eu não vou saber falar, não vou saber me colocar. Muitas vezes é assim. Porque diz que a timidez, na verdade, nada mais é aquele medo de pagar um mico, né? Não vou falar. E muitas vezes a gente faz assim também diante de Deus. Sim, acredito que todos nós estamos preparados. Lá no nosso íntimo, né? No nosso quarto, no nosso chuveiro. A gente fala com Deus porque esse amigo que entende. Quando a gente fala muito obrigado, essa prece é muito agradável a Deus. E aí, continuando aqui, na questão 659, que pergunta, qual o caráter da prece? A resposta dos Espíritos a nós é assim, orar a Deus e pensar nele, aproximar-se dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece, pode-se propor louvar, pedir, agradecer. Então, pela prece, muitas vezes nós sentimos ou acreditamos que só precisamos orar naquele momento de necessidade. No momento de dor, aí nós vamos lá e lembramos que há um Deus que nos conforta, que nos ajuda, que nos acolhe, que nos ouve e que pode nos trazer conforto, sustentação. Aí nós buscamos. Mas aqui nos é dito que nós devemos e podemos louvar, agradecer e pedir. Então, como é que nós louvamos a Deus? Se louvar é uma prece, é uma oração, eu louvo a Deus quando eu contemplo as belezas da sua criação, quando eu contemplo a natureza, né? Quando eu ouço uma música, que aquela música me toca a alma. Então, eu estou louvando a Deus quando tudo para mim é belo, é agradável, eu agradeço, né? Quando eu sou grata, nesse momento eu estou louvando a Deus. E pedir é importante? Sim, é muito importante. Como diz aqui mesmo, na eficácia da prece, aí quando a gente fala, pedir é importante a gente pedir, na questão 660 que fala assim, a prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhes envia os bons espíritos para os assistir. Aí a gente volta aqui no Evangelho, né? Que diz, o homem geralmente não vê senão presente. É como eu falei da vacina. A gente não vê lá na frente. Mas quando nós oramos, acreditamos, louvamos e pedimos, Deus que tudo vê, Ele providencia.
Mas a prece já nos traz a serenidade, a calma, a paciência, a resignação. Ela já nos fortalece nesse sentimento de saber o momento, de saber esperar. Quando nós criamos o hábito da prece, o hábito de estar conectados a Deus, nós então recebemos a coragem, a paciência e a resignação. E essa máxima de Jesus que diz, ajuda-te e o céu te ajudará, é quando nós buscamos essa conexão com Deus. No item 8, tem um exemplo que conta a história de um homem que estava perdido no deserto. E ele estava com uma sede horrível, ele estava com muita sede, precisava muito beber uma água, já estava desfalecendo. Aí nesse momento ele roga a Deus que o assista e ele espera, mas nenhum anjo vem lhe trazer de beber. No entanto, um bom espírito sugere a ideia dele se levantar, seguir adiante, seguir por aqueles atalhos e assim, mais adiante, ele reúne forças e então ele encontra um riacho com muita água e ele bebe. Nessa altura, se ele tem fé, ele diz, obrigada, Deus, pela ideia que me inspirastes. Mas se ele não tem fé, ele dirá, que grande ideia eu tive. Então, através da prece, nós somos inspirados a buscar as melhores escolhas, a buscar o melhor caminho. A prece nos leva, os benfeitores espirituais, eles nos assistem neste momento e nos trazem os esclarecimentos e o caminho a seguir. Aí, tem uma passagem, tem muitas passagens na história de Chico e na história de Emmanuel. Chico, certa vez, ele levou um tropeção. E quando a gente já leva um tropeção, imediatamente a gente já quer reclamar, né? A gente já fica irritado. Aí Chico já ia reclamar, Emmanuel disse, Chico, levanta e agradece. Emmanuel sempre dá um puxãozinho de orelha no Chico, né? Aí o Chico levantou, agradeceu, mas ficou pensando, poxa, mas eu levei o tombo, eu quase me machuquei, como é que eu tenho que agradecer ainda por isso? E aí, mais à noitinha, ele chega em Emmanuel e fala, Emmanuel, por que eu tive que agradecer? Se eu levei um tropeção? Ele falou assim, Chico, você nunca sabe, nós nunca sabemos quem é que pôs o pezinho lá para você cair. Você caiu, teve forças e conseguiu se levantar. Mas se você ficasse no queixume, nas reclamações, se você falasse alguma palavra, o que ia acontecer, Chico? Você ia entrar numa vibração inferior. E aí sim, você ia trazer mais coisas ruins para você. Porque quando nós entramos numa vibração negativa, quando nós nos queixamos, quando nós reclamamos, aí nós atraímos também. Nós somos essa vibração o tempo inteiro. E como ali agradeceu, que às vezes não sabe se aquela paradinha, se aquele tropeção também não foi para que ele parasse e lá na frente não acontecesse uma coisa pior. Quantas vezes nós nos atrasamos para algo, acontece alguma coisa que nos segura e a gente fala, puxa vida, ainda bem que eu não fui naquele momento. Poderia ter sido pior. E acontece em muitas situações. Aí pensando na eficácia da prece, eu vi esses dias um podcast de um doutor neurologista e ele estava falando das experiências, das pesquisas que estão fazendo, né? E a ciência já está buscando entender se existe eficácia mesmo na prece para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa cura. E fizeram uma pesquisa
perceberam que quando coloca a pessoa lá na ressonância, faz uma ressonância funcional, esse doutor estava falando, que o lóbulo frontal, quando a pessoa está orando, ele se enche de sangue, fica mais vermelho, enche de sangue. E aqui o lóbulo frontal é o lóbulo da decisão. Então, quando a pessoa ora e ela já começa a ter esse efeito, né, porque é uma descarga de dopamina no seu organismo que chega ao lóbulo central, frontal, e ela sente ela sente esses hormônios, que é o hormônio da alegria, que é o hormônio da decisão, ela faz melhores escolhas, então ela tem aquela sugestão. E aí ela também sente-se mais saudável, porque quando a gente está alegre, quando a gente se sente feliz, a gente leva da nossa corrente sanguínea esse hormônio que traz também a cura, que traz para a gente essa alegria. Então a prece, ela é imprescindível e tem sido estudada, né? Tem sido estudada e já se tem essa certeza de que a prece traz esses benefícios para a gente. Aí então, Kardec nos indica fazer a prece, propagar a prece. E a gente percebe que, por exemplo, na evangelização, nós temos as nossas criancinhas e a gente percebe, quando a gente pede para eles fazerem uma prece, aí fala assim, quem gostaria de fazer a prece? Aí todos falam, eu. Aí a gente espera. Aí eles ficam quietinhos. Aí ele fala assim, não, eu quero fazer, mas eu quero ouvir a tia fazer. Né? Porque eles ainda não têm o hábito de fazer. Algumas crianças ainda têm o hábito, mas a gente vê que já vem de casa aquele hábito. E aí a gente observa o quê? A maioria de nós, infelizmente, preocupa-se em levar os filhos para se fortalecerem numa defesa pessoal, no karatê, no judô, numa natação, para estudar mais. Mas e a defesa espiritual? Será que nós estamos buscando trazer esse ensinamento para eles, para que eles se fortaleçam, né? Espiritualmente, através da prece, buscando esse fortalecimento? Muitas vezes nós estamos deixando a desejar nesse quesito, né? E aí, tem uma frase que diz assim, quando o passarinho pousa no galho, não é porque ele confia no galho. Ele sabe que o galho pode quebrar, mas no que ele confia? Ele confia na asa, porque ele sabe que se as asas estão fortes, ele pode voar. E como é que nós fortalecemos as nossas asas? Nós fortalecemos as nossas asas e sabemos que independente do galho quebrar, independente de onde possamos pousar, se as nossas asas forem fortes, nós poderemos voar, nós poderemos buscar o caminho, nós poderemos ter uma direção. E a prece nos leva a esse fortalecimento. Então, se eu perguntasse hoje, olha, eu tenho 1 milhão, eu vou te dar 1 milhão, pensa. O que você faria com 1 milhão? Você acordaria feliz? Com certeza, muitos de nós pensam, com certeza, com 1 milhão, eu pago aquelas dívidas, eu pago aquelas contas e eu vou ficar muito feliz. Mas aí eu digo mais, não, se eu te desse 10 milhões? Então, nossa, 10 milhões? Posso até ajudar meus familiares, meus amigos, vou ficar ainda mais feliz. Mas e se eu mudasse a questão e falasse assim, olha, te dou 10 milhões, vai ter 10 milhões na sua conta, mas você não acorda amanhã. Amanhã você não vai acordar. Com certeza, vocês falariam, pode ficar com os 10 milhões, tire esses 10 milhões da minha conta. A minha vida vale mais. A vida vale, né? Vale mais de 10 milhões, de 100 milhões. Mas, muitas vezes, como é que a gente acorda?
A gente acorda grato pela vida, abençoando a vida. Muitas vezes a gente acorda, ai, estou muito frio, vou ter que levantar da cama, ai, não acredito. Ai, hoje ainda é segunda-feira, preciso trabalhar a semana inteira. E aí, a vida é tão preciosa, é tão maravilhosa. Não seria o momento da gente acordar grato, né? Abençoando. Nesses estudos que foram feitos sobre a eficácia da prece, foi dito também que até mesmo a intenção de orar, de fazer o gesto de juntar as mãos, já leva, né? Essa intenção de orar já leva o hormônio da felicidade, já é fabricado em nós. Imagina então se a gente acordar e sorrir para a vida, abençoar a vida, agradecer. Quantos de nós não estaríamos curados, né, de tanta ansiedade, de tanta depressão? Se a vida vale tanto, vamos pensar nisso e orar. Então, a minha proposta é que essa noite a gente faça uma atividade. E a atividade é a seguinte: nós vamos fazer uma lista, mentalmente, na hora de dormir. Uma lista, nós vamos fazer uma lista na nossa cabeça das coisas com as quais nós ficaríamos desesperados se amanhã a gente acordasse e a gente tivesse sem elas. Aí pensa, eu sou desapegado, imagina. Mas e se eu acordar amanhã sem o dom da visão? E se eu acordar amanhã sem poder caminhar, sem ter meus braços? E se eu acordar amanhã sem ter meu teto, meu conforto? Se eu acordar sem a minha família, até mesmo meus animais, sem ter alimento no armário, na geladeira? Com certeza, se a gente refletir, parar para pensar, nós vamos orar e agradecer. Que sejamos gratos, que possamos sempre refletir nesse momento de oração, nesse momento de conexão com o nosso Deus de amor. E assim, agradecidos que estamos, pensando em Deus e no nosso Mestre Jesus, vamos nos preparando para o nosso momento de paz, onde nós vamos receber a transmissão de fluidos benéficos no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, que os nossos benfeitores já estão a postos, preparando para nos enviar toda essa beleza.